190, 31 e 32. Às vezes eu erro a página porque eu entro no livro online, tá? E olha que eu até presto atenção, eu vejo quando muda de página, mas, né, fazer o quê? São limitações das pessoas, tá? Então, tá aqui, vou corrigir a tarefa de casa. Então, ele pede para calcular o valor de A nas figuras, né, abaixo. Então, aqui, deixa eu tirar essa letra A aqui para o lado um pouquinho. Então, olhem só. Aqui, tá? Que você, quando nós estamos, deixa eu levar para baixo, que aqui também já tem um tanto de exercício, que é da próxima tarefa de casa. Levar isso aqui bem distante. Pra cá. Então, olha só. Essa letra A aqui. Galera, vocês, tá? Tem que sempre que for resolver, a gente percebe o quê? Que esse exercício, ele tem só uma medida de ângulo e ele pede a medida do ângulo A. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter muita percepção visual. Não é bater o olho no desenho e chutar o que é o A, não, tá? Vocês têm que ter muita percepção visual, ok? Em todas as informações que o desenho está te dando. Então, ele está pedindo a medida de um ângulo A, que é um ângulo interno de um triângulo, e ele está te dando a medida de 116 graus, que é a medida de um ângulo externo do triângulo. Só que, ao mesmo tempo, tem outra informação que esse desenho está me dando, que esse triângulo é do tipo isósceles, ou seja, o lado AB é do mesmo tamanho do lado AC, tá? Então, o que significa? Se esses dois lados são os lados iguais, esse terceiro lado aqui, diferente, ele é a base do meu triângulo isósceles. E se ele é a base, significa que esse ângulo aqui, adjacente à base, é igual a esse ângulo aqui, adjacente à base. E esse ângulo aqui de cima, ele vai ser o ângulo diferente. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou chamar esses dois ângulos aqui de baixo de X. Eles podem receber a mesma letra como nome. Por quê? Porque eles são iguais. Então, primeiro, eu vou descobrir a medida de X. Então, tá aqui, ó. Eu sei que o ângulo interno X mais o ângulo externo de 116, eles são adjacentes suplementares. Então, eles somam 180. Então, o ângulo X, ele é 180 graus menos 116. Então, o ângulo X... 64. Ele vai medir 64 graus. Então, isso eu utilizei usando a propriedade de adjacente suplementar, né? Agora, eu vou ir para dentro do triângulo. Vou usar que propriedade? A
soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa equação aqui, ó. Nós vamos ter que o ângulo X mais o ângulo X mais o A é igual a 180 graus. Lembrando que agora eu não estou usando mais a propriedade de adjacentes suplementares. Eu estou usando a propriedade de soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Então, aqui eu vou ter x mais x, 2x. Então, 2x mais A é igual a 180. Nós já descobrimos que o x mede 64. Então, 2 vezes 64 mais A é igual a 180. 2 vezes 64, 128. Então, 128 mais A é igual a 180 graus. Então, o meu ângulo A vai ser 180 graus menos 128. O meu ângulo A vai medir 52 graus. Ai, professora, eu não fiz esse tanto de conta. Tudo bem, tá? Não tem problema vocês fazerem menos conta. Professora, eu fiz bem rapidão. Tranquilo. Eu, como professora, tenho que fazer passo a passo para quê? Para diminuir as dúvidas. Fiz pouca conta, tudo bem, mas eu quero elas registradas na forma de equação, tá? Não tem problema você já ter colocado assim, ó, 2x mais A é igual a 180. Ah, então o A é 180 menos 128, então o A é 52. Não tem problema, mas eu quero na forma de equação, tá? Para incentivar vocês a se organizarem, a começarem a praticar a escrita matemática. Começarem a dialogar com a matemática, mostrar uma explicação utilizando matemática, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Então, agora eu vou trazer a letra B. Nenhuma dúvida. Professora, lê o chat. Já vou olhar o chat. Espera aí, só um minutinho. Peraí, então vamos lá. Tem uma conversa, deixa eu voltar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. A igual a A. Vocês estão no exercício 32? Não. Eu estou ainda no 31, letra 31 ainda. Calma lá. Tá? Sua dúvida, vamos lá, Samanta, estou voltando aqui. Tá. Vou voltando aqui, vou achar sua pergunta. Os dois são 16, são 116, B e C? Não, Samanta. Olha só. Aqui, nesse exercício, tá? Somente o 116 é somente esse externo, tá? Dentro do triângulo, esse ângulo mede 54. Como o triângulo é isósceles, esse aqui também mede 54. Agora, se nós prolongarmos aqui, ó,
Se a gente prolongar aqui, deixa eu afinar essa canetinha. Ai, que preguiça que eu tenho desse quadrinho, tem hora. Olha só. Aqui, se nós prolongarmos aqui, do lado de cá, aqui também medirá 116. Por quê? Porque é outro ângulo externo de um triângulo isósceles. Espera aí, galera, que eu vou abrir o chat, tá? No meu telefone. Espera aí. Tá aqui, 8º ano. Participar. Deixa eu abrir o chat agora. Aqui. Abri. Entendeu, Samantha? Era essa a sua dúvida? Olha só, tá? Vou começar a explicação, vou explicar aqui novamente, aí você vai me falando, o seu áudio não está funcionando? Porque se o áudio estiver funcionando, facilita tanto. Olha só. Então, você vai me respondendo aí no chat. E por que o áudio do seu computador no computador não funciona? Ah, só com fone, tá? Olha só, o que acontece aqui, ó, Samantha? Quando nós olhamos a imagem da letra A, primeira situação, você tem que desligar um pouco a sua agitação, tá? Porque você deve olhar e deve falar assim, ai meu Deus, eu não entendi nada. Não, não é assim que funciona. Você vai olhar o desenho. O que é o 116 graus? É um ângulo externo, tá? Do triângulo. O que significa esse ângulo externo? Significa que ele tem um ângulo interno aqui, que é adjacente suplementar a ele. Entendido isso? Entendido. Aí, olha só. Bom, é isso, essa é a informação. Então, eu já fiz aqui do lado, ó. X mais 116 graus é igual a 180, x é 64. Então, eu já descobri que aqui mede 64 graus, ok? Bom, só que você quer chegar no A. O que você vai olhar agora? Porque, Samantha, os dois ângulos, quando a gente olha eles, eles formam um ângulo raso. Eles formam um ângulo de 180 graus. Eles são adjacentes suplementares, tá? A gente percebe que ele é um ângulo raso, aqui de amarelinho. Isso, ok? Aí, o que você vai olhar? Então, isso aqui nós já olhamos. Agora, a gente vai olhar o quê? Nós vamos olhar o triângulo, tá? E esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque o exercício está me afirmando, por conta dessa marquinha aqui, ele está me afirmando o quê? Que esse lado AB é do mesmo tamanho desse lado AC. Então, nós temos um triângulo isósceles, onde esses dois lados são iguais, e esse lado aqui de baixo é o diferente. Ou seja,
ele é a base do triângulo isósceles, tá? Se ele é a base do triângulo isósceles, então esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Isso é propriedade. Ah, nós descobrimos que esse aqui mede 64. Então, esse aqui também mede 64 graus, porque o triângulo é isósceles. Bom, se os dois medem 64 graus, então agora eu vou para a propriedade de soma de ângulos internos de um triângulo, onde o 64 mais o 64 mais o ângulo A, que eu não sei a medida, vão somar 180. Tudo bem? Então, eu fiz 64 mais 64 são 128. Então, o ângulo A é 180 menos 128. O ângulo A mede 52. Entendeu agora, não entendeu? Então, agora eu vou para a letra B, tá? Você quer fazer a B? Felipe, seu áudio está aberto? Está funcionando? Não? Então me fale aí, vá digitando pelo chat. O que que você fez? Ah, tá. O ângulo E mais o ângulo F mais o ângulo D é 180 graus. Então, você montou essa equação. Então, ficou, deixa eu escrever aqui do lado. Então, tá aqui. Então, você colocou que o ângulo F mais o ângulo D mais o ângulo E dá 180 graus. Isso. Aí, o F mede 60, o D não tem medida, e o ângulo E mede 70. Isso igual a 180. Ah, então o ângulo D vai Mede ser 50. 180, isso, menos 130. Então, o ângulo D mede 50 graus. Isso. Entendeu, Samantha? Então tá. Então aqui até agora você entendeu. Então aqui mede 50 graus, tá? Aí, como os dois lados do triângulo menor são iguais, então, Samantha, agora o Felipe, ele fez a primeira conta olhando o triângulo grande, que é o DEF. E ele descobriu que o D mede 50 graus. Agora, Samantha, ele vai para o triângulo pequeno, tá? Agora, o Felipe está olhando esse triângulo aqui, ó, que tem um A, tá? E o que que ele me fala? Que o Felipe já falou, que dois lados são iguais, esse lado é igual a esse. Então, esse triângulo é isósceles, tá? E aqui fica sendo a base dele, ó. Então, se ali é a base, esse ângulo aqui também mede 50 graus, ok? Aí o que que acontece? Agora eu vou para a propriedade
igual o Felipe escreveu, tá? Então, há dois ângulos de 50 graus, que são os ângulos adjacentes à base. Então, a gente vai ter o quê? Esse ângulo aí não pode ser chamado de H, tá, Felipe? Por quê? Porque o ângulo H mede 180 graus, ok? Então, é preferível você chamá-lo de A. Então, indo para a propriedade de ângulo, de soma de ângulos internos de um triângulo, nós temos que o ângulo A mais 50 graus mais 50 graus é igual a 180 graus. Então, nós vamos ter o que o Felipe colocou aí, que o ângulo A mede 80. Por quê? O A mais 100 é igual a 180. Ah, então o ângulo A é igual a 180 menos 100. Então, o A é igual a 80 graus. Então, o que nós fizemos? O que o Felipe fez? Olhou o triângulo grande, achou a medida de D, usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aí foi para o pequeno. O pequeno é isósceles. Então, se o ângulo D mede 50, esse aqui mede 50 porque são os ângulos adjacentes à base. Então, o ângulo A é o diferente. Tá? Então, eu vou ter um triângulo que dois ângulos são 50 e o ala de cima mede 80. E aí? Alguma dúvida? Não. Não? Samantha, entendeu? Então, vou passar para o 32. Se não entendeu, é para falar. Vou tentar aumentar esse desenho aqui. Então, tá aqui, ó. Nossa, ver se ele carrega. Isso ficou tão... Ó, vamos lá. Olha só, ele fala assim, ó. Considere que o triângulo ABC da figura abaixo é isósceles, tá? De base BC. Então, sempre que fala isso, tá? É importante lembrar do que o triângulo é isósceles com AC igual a AB e BC sendo base. Bom, se isso acontece, esse ângulo que mede 60 é igual a esse ângulo que também mede 60. Ok? Porque em todo triângulo isósceles, isso é uma propriedade. Os ângulos adjacentes à base são iguais e o ângulo lá de cima, ele vai ser o diferente. Ok? E ele é uma bissetriz, né? Sim. Aí o que acontece? Esse segmento AM está falando lá em cima que é mediana. O que significa ser mediana? Que esse pezinho aqui divide esse lado na metade, Mas também é uma tá? bissetriz, uma mediana e uma altura, né? Isso, gente, que voz maravilhosa quando fala isso. Sim, porque no triângulo isósceles, a mediana relativa à base, ela também é bissetriz, ela também é altura, ok? Então, o que acontece aqui? Vamos lá, a gente tem que descobrir o valor de A e de B, ok? O ângulo A, que está bem aqui embaixo, ó, tá bem aqui, deixa eu pôr ele de outra cor, tá bem aqui, ó, ele mede quanto? 90 graus. 90 graus. 90 graus, 90 graus. certinho. Então, o ângulo A mede
90 graus, pois a mediana vou colocar assim, a mediana em relação à base em um triângulo isósceles também é a altura. Então, por isso que o ângulo A mede 90, tá? Pois a mediana em relação à base em um triângulo isósceles também é a altura. E se é a altura, a propriedade da altura é um ângulo reto, tá? Agora eu vou para o B, tá? Então, quem vai falar aí para mim, como que achou Eu a posso medida do falar. B? Eu Então, posso falar. Posso falar? espera aí. Esse que falou aí primeiro, é o Hum, Célio? É, É o sou Célio eu. ou o fui Breno? eu, hein? E fui eu. Aí Foi o ficou. Foi o Breno. Célio. Não, Peraí. Fala, Célio. Eu fiz assim, eu É o fiz Célio. B, eu fiz É. B mais 60 mais 90 igual a 180. Que aí fiz os cálculos todos, deu B igual a 60, igual a 30. Ah, tá. Você pegou aquele triângulo acima, Isso. né? Que tem o B, o 60 lá em cima e o ângulo de Uhum. 90, porque o outro, o adjacente É, suplementar ao A é 90. Entendi. exato. Aí você descobriu que B é 30. 180 menos Isso. Menos 150, que 150. é B igual a 30. Aí a gente Exato. percebe que já que é um ângulo de 90 graus, é ou não é, Silviana? Oi? Ah, não, deixa. Aí a gente pega o outro lá. Aí Uma matou. pergunta se a Silviana é 90 graus ou não. É, 90 graus. É, porque ela é a altura. Outra forma, tá? O que que o Brenner fez? O Brenner olhou o triângulo ali de posso cima, falar? tá? A outra forma pode. Eu fiz assim, ó. Esse ângulo tudo é igual nele. Pode ver que tem um tracinho em cima e um tracinho embaixo. Aí, o que acontece? O A é 90 graus para um lado, para o outro também. O B é uma medida para um lado, para o outro também. Aí, se você ir desse jeito, A Hum. é igual a 90, 90 mais 60 mais B é igual a 180, e você adiciona 90 mais 60, menos 180 e consegue a resposta de B. Ah, tá. Certinho também, tá? Podemos também olhar o seguinte, tá, gente? Olhando o triângulo ABC, a gente tem que B e C juntos mede 120. 120 tirando de 180 sobra 60. 60 para ser o ângulo todo A que eu chamei ali de X. Como a mediana também é bissetriz, eu posso pegar esse 60 e dividir por 2. Aí, Brenner, quando eu descubro que o ângulo A também mede 60, eu afirmo que esse triângulo é equilátero. Tá bom? E ali, como é bissetriz, a M também é bissetriz, então eu posso pegar a metade de 60. Então, fica certo também, tá? Samantha, como você está nesse momento? Entendendo ou tá perdida? Se tiver. Olha só, tá? Aqui, tá? Samantha. Tava entendendo?
Esse foi mais confuso. Por quê? Porque tem muita informação. Porque aí já entrou propriedade de Seviana, tá? Então, olha só. Lembrando, a M é uma Seviana. Uma Seviana aqui, ó. Tá? Está afirmando que essa Seviana é uma mediana. O que que significa ela ser uma mediana? Que esse pezinho aqui dela da base divide a base em duas partes iguais. O lado BM é do mesmo tamanho de MC. Só que isso nós não vamos usar no nosso exercício. O que que nós vamos usar no nosso exercício? Que num triângulo isósceles, tá? Porque esse lado aqui tem uma marquinha, esse lado tem uma marquinha. Então, aqui é igual aqui. Esse triângulo é isósceles. Em todo triângulo isósceles, a seviana, em relação à base, ela também é altura e ela também é bissetriz. Então, se ela também é altura, esse ângulo A aqui, ele mede o quê? Ele mede 90 graus. Por quê? Porque é a altura. Então, eu descobri o A. Agora, para descobrir o B, tudo bem o A? Ok? Agora vamos para o B. Tá? O ângulo B, o que que o Célio fez? Ele olhou esse triângulo aqui, ó, o ABM. Aí ele já sabe que esse ângulo é de 90, ele sabe que esse ângulo é de 60, aí ele descobre o B. Porque o ângulo B mais 60 graus mais 90 graus dá 180. Aí o B só pode medir 50. Entendeu o B? O B você vai olhar o triângulo retângulo aqui em cima. 90, porque é a altura, mais 60 dá 150. Ai, aqui é 30. Perdão, eu errei a medida. Aqui não é 50. Aqui é 30 graus. Tá? Ok? Agora, pessoal, eu estava na última aula falando com vocês sobre o último caso de congruência de triângulos, tá? Então, eu vou mudar a apresentação. Uai, a minha deu diferente do Igor. Ah, tá. Eu vou ler aqui embaixo. Estava muito lá em cima. Vou jogar esse chat aqui para baixo. 150, assim, somando 60 com 90 é 150. Aí, 180 menos 150 dá 30, que é o ângulo B. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Eu gosto de correção assim, que vocês participam, tá? Nossa, é muito melhor. Muito mais gratificante. Estou aqui no GeoGebra, tá? Vou desenhar. Caiu a minha conexão? Não. Vou desenhar aqui. Deixa eu tirar esse plano cartesiano daqui.
tá? Eu lembro que eu deixei desenhado para vocês, não, assim, ó, Samantha, tem dúvida, tem que perguntar. Se tivesse presencial, você iria perguntar, então você pergunte, tá? Não tem essa, não. E é bom que movimenta a aula, ok? Então, olha só, eu lembro que eu tinha feito um segmento de medida 3. Deixa eu pedir o valor dele aqui. Isso. Não quero outro segmento, tá? Então, um segmento de medida 3, que nós estávamos, no caso, de congruência, casos de congruência, a gente estava no caso LAAO. O que que significa esse caso? Ele é o caso lado, ângulo, caso, ângulo, ângulo oposto, tá? Então, nós estamos nesse aqui. Ok? Bom, eu já fiz o L, que é o lado. Agora, eu tenho um azinho aqui. Esse azinho é um azinho, esse ângulo, ele tem que ficar adjacente ao lado. Ou seja, ele tem que ficar, o lado 3 tem que ser tem que fazer parte do ângulo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse ângulo em uma das extremidades. Então, eu vou fazer aqui, eu lembro que eu vou fazer o de 70. Oi, como assim você já apareceu? Não quero você aqui. Deixa eu apagar ele. É um ângulo com amplitude fixa. Então, eu vou pôr aqui, ó. Ele tem que ser no sentido horário. Vou colocar ele medindo 70, tá? Então, aqui, a gente tem um ângulo de 70 graus. Vou fazer uma ideia de semi-reta. Tá? Deixa eu colocar uma cor para essa semi-reta aqui, ó. Tá? Fiz esse 70 graus aqui, ó, tá subindo infinitamente. Por quê? Porque eu não tenho a medida de outro lado. Agora eu vou fazer o ângulo oposto. Aonde que tem que estar esse ângulo oposto? Ele tem que estar de frente, tá? Para o 3. Ou seja, e eu vou ter uma medida para ele. Eu vou fazê-lo de 50 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, ângulo com amplitude fixa. Então, eu vou subir ele aqui, vou bater ele num lugar aqui e vou pôr 50 graus. Ele tem que ser no sentido horário. Então, tá aqui. Aí, esse 50 graus, também vou colocá-lo na ideia de semi-reta. Só que o que que acontece? Esse 50 graus, ele tem que descer aqui um pouquinho, tá? Por quê? Porque ele tem que coincidir ali, ó. Tá? Então, o que que acontece? Eu desenhei aqui, eu usar um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto, eu também garanto o desenho de um triângulo. Ok? E aí, o que que acontece? Essas outras medidas, ou seja, desse lado aqui, esse outro ângulo e esse outro lado vão ser consequências. Então, aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, exibir rótulo é o ponto C, exibir rótulo é o ponto B, exibir rótulo é o ponto A, ok? Então, o que que precisa tirar aqui? Tá? Que
eu desenhei um triângulo, onde eu desenhei um lado, desenhei um ângulo adjacente a esse lado e desenhei um ângulo oposto a esse lado. Então, esse é o caso LAAO. Ok? E ele me garante um triângulo, porque o lado BC foi consequência, o lado AC foi consequência e o ângulo A também é consequência. Então, se eu pegar um outro triângulo, fizer um lado de 3 centímetros, fizer um ângulo adjacente ao lado de 70 graus e um ângulo oposto de 50 graus, eu vou garantir um triângulo congruente. Ok? Então, nós temos o quê? Nós temos 4 casos de congruência. Tá? Nós temos o caso LAAO, nós temos o caso LLL, nós temos o caso ALA e nós temos o caso LAL. Lembrando que nós não temos o caso que o Igor nos sugeriu, que era o AAA. Ângulo, 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 não me garante que eu vou ter 2 triângulos iguais, me garante que eu vou ter triângulos semelhantes. Alguma dúvida? Não? Não, nenhuma dúvida. Então, olha só. Aqui, quando nós olhamos, por exemplo, esse tipo de situação aqui, ó. Deixa eu ver aonde eu coloquei. Aqui. Ó. Nós vamos olhar, essa situação é o exercício 16, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Em cada item a seguir, verifique se os triângulos são congruentes. Em caso afirmativo, indique o caso correspondente. Então, na próxima aula, nós vamos fazer juntos esse exercício 16, ok? Que aí nós vamos... Oi? Juntos e Shallow Now? Juntos e Shallow Now, tá? Nós fazemos esse exercício. Isso. Tchau. O problema booleano dos trios pitagóricos? Tente. Tá. Então, olha só. Aqui, galera, então,